Fala, meu povo, deixa eu dizer para vocês. Hoje eu venho naquele formato novamente, aquele formato de uma conversa aberta com vocês, tá? Por quê? Porque eu entendo que às vezes a gente tem que dar uma acalmada na questão de produção de conteúdo mesmo e dar essa conversada para abrir a mente, certo? O que é que eu quero que vocês entendam? O Bruno que vocês veem hoje, com essa desenvoltura, com o resultado alcançado, com a equipe formada, com os processos feitos do zero, com esse olhar mais técnico, mais clínico, é um Bruno que passou por muita dificuldade. Hoje eu ensino tanto para os meus alunos quanto para a galera de consultoria e mentoria também. Eu ensino que a gente tem que buscar desenvolver para que a gente consiga desenvolver o nosso time. Por que vocês acham que eu penso dessa forma? Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha uma boa desenvoltura, uma desenvoltura entre regular e bom, e eu entendi que eu não sabia lidar com gente, eu não sabia lidar com o processo, pelo contrário, eu sempre dava um jeito de dar uma fugidinha e criar um atalho. Eu não tinha o conhecimento de liderança, apesar de que eu já tinha alguns pilares, alguns pontos de líder, mas eu não entendia como funcionava, certo? E deixa eu te dizer, os resultados demoravam, quando saíam, minha mentalidade era uma bosta, eu sempre queria chegar rápido, bum, explodir do nada, até que eu comecei a estudar, certo? Todo o conhecimento que eu passo para vocês, ele foi desenvolvido com muito estudo. Só para vocês terem noção, eu nunca fui bom em matemática, desculpa, eu nunca fui bom em português, redação, no meu tempo era assim, né? Hoje eu não sei como é que tá, o negócio tá tão evoluído, mas eu nunca fui bom nas matérias de leitura, eu sempre fui bom com números, certo? Então, por isso que eu ainda tinha resultado, porque eu conhecia de números, conhecia básico de pessoas, conhecia básico de mentalidade, inteligência emocional, tudo isso que eu desenvolvo nos meus treinamentos, e eu passei a enxergar só número. Para mim não existia pessoa, existia um número. Por isso que eu ainda conseguia ter resultado, certo? E aí foi na virada de chave. Bruno, por que você veio conversar nesse formato? Porque eu preciso e quero de coração que você entenda que em um determinado momento da vida a gente faz as coisas de uma maneira, certo? Quando a gente faz as coisas dessa maneira, a gente ou consegue um resultado parcial ou não consegue resultado. A partir do momento que a gente busca melhoria em si, se reconhece que tem uma série de erros, uma série de coisas que a gente precisa aperfeiçoar, quando a gente reconhece que os pontos fortes da gente, na verdade, não estão sendo bem explorados, quando a gente reconhece que a gente tem muito mais potencial, mas a gente mesmo se sabota todos os dias, e essa é a palavra, se sabota todos os dias. Por quê? Porque se você estudar, se você se dedicar, cara, você consegue alcançar qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, qualquer objetivo, qualquer meta, tudo. Agora, se você não se desafiar, você vai morrer no mesmo canto sempre. Então, foi essa mentalidade que eu mudei. Foram essas as coisas que eu mais estudei. Como adquirir inteligência emocional, fiz treinamentos, uma porrada de coisa, liderança. Eu acho que eu li aqui, ó. Se vocês conseguirem olhar, acho que deve ter quantos livros? Uns 30. Tem uns 5 a 10 que eu ainda não li, comprei e ainda não li. Mas se você olhar, grande parte ou a metade é sobre desenvolvimento pessoal e liderança. Desenvolvimento pessoal e liderança. E aí foi quando eu consegui ter bastante resultado, certo? Eu comecei minha rotina, minha pegada de resultado um pouco antes da pandemia. Foi na última autorizada que eu trabalhei. Eu não vou citar não, porque eu não sei nem se pode citar. Mas foi na última autorizada que eu trabalhei, uma autorizada, esqueci agora de onde é, coreana, certo? De assistência técnica de smartphone.
E a minha girada de chave foi lá. Foi lá que eu comecei a metodificar as coisas que eu fazia. Por exemplo, só um exemplo básico. Eu tinha uma produção diária de mais ou menos 20 aparelhos por dia, certo? Só a título de informação, eu fui estudar esses dias de tanto de aparelhos que eu já reparei na minha vida, estava dando mais de 50 mil aparelhos. Só para você ter noção, já consertei mais de 50 mil smartphones. E aí, quando a gente vai para gerenciamento, que é o período que eu cuidei dos laboratórios, eu cuidei de 2 laboratórios na minha vida. Na verdade, o segundo laboratório, ele tinha um laboratório de reparo de placa e 2 quiosques de reparos rápidos, troca de tela, bateria, periférico. Então, no primeiro eu cuidei de uma operação, no segundo eu cuidei de 3 operações. Então, nesse gerenciamento, tem mais de 30 mil ordens de serviço gerenciadas. Então, o que acontece? Eu percebi a minha girada de chave em pequenas atitudes. Vou contar a primeira assim, mais forte, que foi mais forte para mim. A minha produção diária era de 20 aparelhos. Chegava um momento do dia, que era umas 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, eu não tinha nem metade da produção executada. Por quê? Porque a minha concepção era que eu tinha que consertar primeiro os difíceis, porque os fáceis eram rápidos, certo? E aí eu comecei a analisar os dados. Lembra que eu sou bom de número? Comecei a prestar atenção. Rapaz, tá errado. Tá errado. Todo dia eu vou embora para casa e falta 2. Aí no dia seguinte eu tenho que fazer os 2 e voltar para a produção diária. Minha meta era diária. A meta da empresa era mensal, mas a minha era diária. Eu sempre tratei dessa forma. Todo dia, batimento de meta. Se eu bater todo dia, consequentemente, no final do mês está feito. E eu nunca me limitei. Minha meta diária era 20 aparelhos. Mas no dia que dava para fazer 30, eu fazia. Entendeu? Lógico, era um troca de periféricos, eram coisas mais rápidas. E aí, continuei batendo nessa tecla, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Eu vou fazer primeiro os mais fáceis. E aí, no final do dia, se sobrar 3 difíceis para fazer, 3 demorados, são 3 que eu não bati a meta. E aí eu corro amanhã. Diferente de, tem dias que eu deixo 10 fáceis para outro dia e sobrecarrego. Ou tenho que trabalhar mais tempo. Entendeu? Foi nesse tempo também que eu mudei a mentalidade e comecei a assumir a responsabilidade de dono. Eu trabalhava para uma empresa, mas eu comecei a pensar, e se essa empresa fosse minha? Entendeu? Então eu comecei a mudar a mentalidade, comecei a puxar a responsabilidade para mim. É por isso que eu gosto desse tipo de conversa. Não adianta passar o conteúdo que for, não adianta você fazer o treinamento que for. Eu conheço pessoas que fazem mentorias de 5 a 15 mil reais, mas do que adianta você absorver conhecimento e você não aplicar? É um vídeo, acho que tem um vídeo de ontem, de hoje, não lembro, que não adianta. São os princípios básicos para alta performance. É você se nutrir de conhecimento, entender como funciona, entender o que pode dar certo, o que pode dar errado, analisar muito bem os dados e fazer, cara. Muita gente está absorvendo conhecimento, absorvendo conhecimento, absorvendo conhecimento, mas não parte para a prática. O conhecimento ele vai te dar 50% do que você precisa. Os outros 50% é praticar, é apanhar, é colocar em prática. A dificuldade não está na teoria. A teoria nunca foi dificuldade para ninguém. A dificuldade está no que eu costumo brincar. Eu falo o seguinte: quando você tem o conhecimento, quando você se prepara, você está no planejamento, certo? Você tem um plano para seguir adiante, você tem um objetivo para alcançar, você tem uma meta para bater, você tem algo para transformar na vida das pessoas. Planejamento. Segunda etapa, cheio de cola no dedo. A segunda etapa é o fazejamento. Uma brincadeira que eu criei, mas que nada mais é do que a ação. Não adianta. 50% é planejar e os outros 50% é executar. Na hora que você começa a executar o que você tem de conhecimento, é a hora que gira a chave. Por quê? Eu recebi um conhecimento básico sobre criação de processo. Gerir processo. Quando você recebe a carga de conhecimento, é muito bonitinho, é lindo. Quando você começa a executar, é que você vai começando a pontuar. Opa, isso aqui é dificuldade, isso aqui é dificuldade, isso aqui é dificuldade. Como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo? Lembra que eu já falei para vocês que o problema é o que eleva a gente para o próximo nível. Por quê? Porque o problema não é o problema propriamente dito. O que te paralisa, o que vai
travar a tua operação não é o problema que existe. É como você absorve as consequências do problema que existe. Então, se você está num laboratório técnico, numa linha de produção, você trabalha no comércio, faltou cliente, a linha de produção atrasou, quebrou um maquinário, como é que você vai administrar isso? É aí que mora o teu maior pilar da execução. Por quê? Você tem a teoria, você já sabe como funciona teoricamente tudo. Mas na hora da aplicação é onde você vai colher as dificuldades. E o momento que você gira a chave é o momento que você se depara com dificuldade, pega a tua expertise de unir o que você sabe com a experiência que você tem ou que você teve de determinada empresa ou de determinada ação que você já realizou na vida e você bota em prática. É quando você pega aquela base teórica, aquela base científica, aquilo que lhe abriu a cabeça para entender como funcionam as coisas e você une com a sua experiência, com as suas atitudes, com as suas ações para sobressair aquela dificuldade, para superar aquela dificuldade, para alcançar objetivos maiores. É nessa hora que você se destaca no mercado de trabalho, pessoalmente, profissionalmente. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Vou finalizar essa nossa conversa. Não adianta o Bruno te ajudar, não adianta o Bruno te dar conhecimento, não adianta o Bruno ter o Instagram aberto para você perguntar a hora que for, conversar a hora que for. Não adianta eu ter os vídeos aqui que eu motivo, que eu ensino, que eu dou noções, às vezes muito profundas, às vezes muito superficiais, porque talvez você não esteja preparado para o que realmente é o conteúdo. Então eu gosto de, vez ou outra, suavizar mais o que eu estou fazendo, para que vocês entendam mais ou menos como funciona, certo? Então, não adianta eu passar todo esse conteúdo, eu passar toda essa vivência, toda essa experiência que eu tive durante esses anos, se você não vai fazer por onde, se você não vai aplicar, se você não vai buscar melhorar. Só para você ter noção, tem vídeos que eu bato mais forte. Esses vídeos que eu bato mais forte, normalmente tem umas 5 ou 6 perguntas lá no meu Instagram. E tem vídeos que eu sou superficial. Os vídeos que eu sou superficial é para uma galera que realmente está começando mesmo. Não teve nunca contato com esse tipo de material, não teve nunca contato com nenhum tipo de treinamento. Parece brincadeira. Quando eu sou agressivo, eu tenho pergunta. Quando eu sou suave, eu não tenho pergunta. Quando eu não faço o cara pensar que ele precisa desse tipo de conhecimento para bater meta, para alcançar objetivos maiores, para subir de nível, eu não tenho pergunta. Agora, quando eu sou agressivo, quando eu sou chato, quando eu toco na ferida da galera, a galera, querendo ou não, vai e faz uma pergunta, vai e tira uma dúvida. Vai e pede ajuda. Galera, peçam ajuda. Aprendam que uma vida de um empreendedor, ela é feita de fracassos e acertos. A questão é, quando você fracassa, o que você faz? Você baixa a cabeça? Você deixa para lá? Você deixa quieto? Você vai buscar conhecimento aí à torta e à direita sem nenhum fundamento, sem nenhuma base que já trouxe resultado para alguém? Hoje em dia, nas redes sociais, no Instagram, em todo canto, tem muita gente ensinando coisa que não viveu. É muito fácil você ensinar a teoria. É muito fácil. É só eu pegar, cadê um livro aqui? Eu leio um livro muito forte, muito top, bolo um plano de ação e monto um curso. Mas a questão é, quando você for aplicar, essa pessoa ela vai estar preparada para te ajudar, para te orientar, para tirar suas dúvidas? Não, não vai. Por quê? Porque no momento que você executa é onde apresentam as dificuldades que não são relatadas nos cursos. É no momento que você executa que apresenta aquela série de problemas que o cara não sabe resolver. Por quê? Porque ele não viveu aquilo. Ele está ensinando algo que ele aprendeu superficial. Entendeu? Quando eu falo disso, eu falo de resultado. Hoje em dia tem muita gente vendendo resultado sem nunca ter concluído um curso superior. Tá errado? Não, não tá. Não tá. Por quê? Porque o cara teve resultado. Ele sabe qual a receita, ele sabe qual a mágica que existe por trás daquele negócio, daquele business,
daquela loja, daquilo que ele tem, daquilo que ele construiu. Não existe a pessoa vender resultado, vender treinamento, vender algo que ele não tenha vivido. Teoria é muito fácil, muito legal, muito bonito, mas na hora da prática não funciona. Ela é um guia, ela te dá uma noção de o que você vai fazer, de como você pode fazer. Mas no momento que você executa, é onde você sabe, é onde você desenvolve a habilidade necessária para que você tenha sucesso, para que você performe. Fechado? Então fica ligado, presta atenção no que eu acabei de falar. Se você achar que é necessário, assiste esse vídeo novamente, porque eu estou falando algo que é para você subir, para você evoluir. Não existe um meio não existe um atalho como um meio para você chegar onde você quer chegar. Me desculpa, eu já fiz isso, eu já quebrei muito a cara, é por isso que a minha proposta de vida mudou completamente. A minha proposta de vida hoje é ajudar a galera que está entrando no mercado, é ajudar a galera que já está no mercado, mas não tem resultado, para que você consiga sim começar a colher resultados, porque eu não acho justo que você tenha aberto mão. Eu conheço gente, cara, gente próxima, que abriu mão de ter um carrinho, de ter uma motinha para montar uma loja e não conseguiu ter sucesso, não conseguiu alcançar os objetivos. Eu acho isso injusto, porque eu fiz a mesma jornada. Eu sei o preço que a gente paga para ter alguma coisa. Eu sei o preço que a gente paga no Brasil para empreender. Então, a gente tem que superar essas dificuldades com sabedoria, paciência e com ação. É por isso que é isso que eu sempre que eu posso frisar nos treinamentos, nas palestras, nos workshops, nas imersões, nas consultorias, nas mentorias, eu sempre friso. Não adianta você querer ter o melhor profissional do mundo se você não tem conhecimento para lidar e manter com esse profissional. Se você assistir vídeos meus, você vai saber o que eu estou falando e você vai saber que minha metodologia sempre é em cima de pessoas, porque não adianta, teoria não adianta. Parem com essa obesidade mental, comecem a colocar em prática. Ah, Bruno, eu não sei quase nada. Pega um pouquinho que tu sabe que tu já sai na frente de muita gente. Fechado? Forte abraço e até a próxima conversa.